Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, os jovens da nossa igreja, Deus abençoe a todos. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos em mais uma aula de número 6, lição de número 6, ou melhor, né? E o título desta lição é O Encontro com Deus. Depois nós vamos estar observando tudo quanto, doravante, ou melhor, estaremos observando tudo quanto Deus preservou na vida de Josué, né? E, consequentemente, na vida do povo que estava sob os seus cuidados, né? Então, nós vamos observar que o anjo do Senhor apareceu a Josué, mas apareceu a bastante pessoas. Nós vamos qualificar, ou nós vamos colocar aqui quais as pessoas que viram a Deus e que Deus se apareceu a tais pessoas, ok? O texto para a nossa base é o capítulo de número 5, versículo de número 13 a 15 do livro de Josué. Aos nossos jovens, eu quero nesse momento aqui louvar a Deus pela vida de Wallace Silva, de Luiz Henrique e Luiz Hinaldo. Ambos são professores e líderes da mocidade na congregação de Cumbica, aqui em Guarulhos, e são professores de escola dominical. E quero, em nome desses três aí, eu quero mandar uma saudação de paz a todos o corpo docente da igreja de Cumbica, todos o corpo docente, desde as crianças até os adultos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus e a todos nós das Assembleias de Deus nesse Brasil, aos irmãos ali da cidade de Itabuna, Deus abençoe a todos, da região de Ibirataia, Deus abençoe vocês, região de Mutuípe, Deus abençoe, pastor Araildo, aí na cidade de Santa Luzia, Bahia, pastor Ezequiel Rosário, em Salvador, Deus abençoe o senhor e a sua família, no nome de Jesus, e os demais pastores, por que não lembrar também do nosso pastor, presidente da Assembleia de Deus de Itabuna, pastor Carlito Machado Fiel, secretário da CEADEB, Deus abençoe, meu amado, ao senhor e a sua família, irmã Jane, ao Benjamin, ao pastor Wilkerson, uma pessoa espetacular, Deus abençoe, e a todos os obreiros aí desse ordeiro campo, dessa bonita e desenvolvida cidade aí do estado da Bahia, uma das princesas do cacau do estado da Bahia. Deus abençoe, no nome de Jesus, graças a Deus que estamos aqui mais uma vez para louvar a Deus e aprendermos da palavra do Senhor. Deus abençoe a juventude ali de Itabuna, que é uma juventude muito dinâmica. Enfim, todo o estado da Bahia. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. É o pastor Joelson Souza, dali de Ibirataia, ao pastor Sidraco. Deus abençoe o senhor e a sua família, pastor presidente do campo de Ibirataia, Bahia. E Deus abençoe a todos. Em nome desses irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de todos aí do estado da Bahia e todo o Nordeste brasileiro. E todo o nosso Brasil. Glória a Deus. Vamos para a aula. Eu trabalhando um pouco a exegese do texto do capítulo 15, capítulo 5, versículo 13 e versículo 5, a nossa revista ela tem como título geral O Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. Como eu já disse, a lição de número 6, e no texto bíblico está escrito assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Esse chegou a Josué e ele disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra
e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Em outras palavras, o que é que o senhor tem a dizer? Mas podemos até observar a vigilância de Josué, como ele não tinha tido ainda entendimento quem era, ele perguntou: Quem és tu? Tu és do nosso ou dos nossos inimigos? E Deus ali, de forma teofânica, se apresenta e fala com ele. Então, versículo 15: Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu pisa, que estás, é santo. Note que aqui é a segunda vez que vamos encontrar na Bíblia. Tem outras partes que Deus se encontrou com os homens, mas tirar as sandálias dos pés, nós vamos trabalhar essa curiosidade rapidinho, daqui a pouco, ok? E podemos observar. Então, acreditas que o homem, ele, aqui se refere aí nesse versículo, trata-se do próprio Deus, né? Então, esse anjo, nós entendemos que é o próprio Deus, ou talvez tipificava aí na figura de Cristo. Muitos especialistas aí que conectam a aparição deste homem com o comandante do exército de Israel, ou com o anjo do Senhor, citado aí em outros momentos. A pergunta de Josué foi pertinente. Ele disse: Quem és tu? Reflete a natureza da preocupação humana com a batalha iminente, visto que estava se preparando para uma luta. Aparece alguém que ele não reconheceu, é natural. A pergunta dele, como eu já disse, é pertinente. Quem és tu? Então, quando estava na luta, chegando os dias da batalha, ele vai e pergunta, de onde e como de fato ele procede, não contar com este homem. E na verdade ele estava querendo saber quem era. E quando ele foi perguntado, o anjo disse o seguinte: E disse ele: Não, mas venho, não sou o vosso inimigo, em outras palavras, mas venho como o príncipe do exército do Senhor. Então Josué já entendeu, se prostrou, porque primeiro Josué estava debaixo de uma promessa, Então ali estava se cumprindo o ápice, estava no ápice da promessa do cumprimento. E Deus veio por meio daquele anjo falar com Josué. Então o homem não respondeu à pergunta de Josué, mas se identificou. Observe que ele não abriu diálogo com Josué, mas ele disse quem ele era. Ele era o príncipe do exército do Senhor, e Josué isso fez com que Josué se mostrasse aí humilde, e em vez de qualquer outra pergunta acerca da lealdade do indivíduo, Josué indagou que de forma poderia servir os propósitos daquele homem, a dizer: Diz meu senhor ao seu servo. Então ele disse: Eu estou à disposição, senhor. O senhor pode contar comigo. Diga aí o que o senhor precisa. Diga o que eu posso fazer. Então Jó vai determinar isso de maneira clara e similar, muito parecida. Tampouco ele respondeu às perguntas também, mas a mensagem citada anteriormente, bem como a de Jó, era do encontro com Deus, e o que mais importava a Jó naquela oportunidade, conforme está escrito no capítulo 42, versículos 5 e 6, as perguntas foram salientadas aí, e a humildade e a adoração evocada. Então a ordem dada a Josué era que descalça os sapatos dos pés, praticamente identifica que aquela dada, aquela idêntica, praticamente aquela ordem dada a Moisés na sarça, capítulo 3, versículo 5, também foi passada a Josué. Então isso forma que o livro de Josué ele fala da substituição de Moisés, não é? Então isso é claro, e não precisa nem discutir sobre isso, mas fica claro que o tema que foi abordado aí, como a sandália dos pés, outra vez, que está escrito no Êxodo, depois no livro de Josué. Então Josué defronta-se com Deus ao vivo, exatamente como aconteceu com Moisés, no capítulo 33, versículo 9 e versículo 11 do Êxodo. E nós vamos encontrar uma referência em João, capítulo 1, versículo 18, o Evangelho de Jesus que João escreveu, capítulo 1, versículo 18.
Então, sugere vigorosamente aí que tais acontecimentos consistiam na aparição do anjo do Senhor, ou do Senhor Jesus pré-encarnado, a mão de Deus, o Pai, que não pode ser visto. Né? Então, vamos doravante entender essa proposta. Então, na nossa lição aqui, temos a antessala da batalha, né? O primeiro tópico, o primeiro subtópico do primeiro tópico diz assim: Josué busca a vontade de Deus. Depois o segundo subtópico diz: Josué visita o lugar da batalha. Depois o terceiro tópico vai dizer, subtópico vai dizer: Josué busca a visão estratégica. Depois vem o segundo tópico que diz assim: Deus se revela a Josué. E o primeiro subtópico é o Senhor dos Exércitos. O segundo subtópico é perto de Deus. E o terceiro subtópico é um tempo marcado pela espada. Glória a Jesus. Então Deus fala a Josué. No terceiro tópico, Deus fala a Josué. Primeiro subtópico do terceiro tópico é falta de discernimento espiritual. E o terceiro é tira a sandália dos pés. Então nós vamos encontrar por que essa questão de tirar a sandália dos pés. É que a presença de Deus santifica o ambiente, né? Emergido, daí a necessidade de prestar reverência, representando o ato de tirar a sandália dos pés. E Deus exigia: tira a sandália dos pés. Falou com Moisés, falou com Josué também. É porque Deus escolhe preparar os seus servos para que se cumpra o seu propósito, né? Porque Deus escolheu Josué para preparar para que ajudasse os hebreus a entrar na terra prometida. Então, dessa questão, Deus, ao longo das Escrituras, em eventos pontuais, ele encontrou-se pessoalmente com vários de seus filhos, vários homens, em revelações definidas como teofania ou cristofania, né? Esses encontros aproximaram o infinito do finito, ou seja, o divino com o perfeito com o imperfeito, ou com a vulnerabilidade. Então, a terra, o céu da terra desmistificando a ideia de que alguém tivesse um encontro com Deus. Quero lembrar aqui, se você assistir a revista de adultos, ou assistir a aula de adultos, lição 6, nós estamos confirmando o que diz a Bíblia, que as bênçãos de Abraão é para todos os que creem, porque Abraão significa o pai da fé. E não só isso, os textos dizem que a bênção de Deus as bênçãos de Deus no pacto abraâmico era eterna. Muito bem, voltando para a nossa lição. As profecias e visões, sonhos são revelações importantíssimas, porém o encontro com Deus tem um impacto ímpar, é diferente, né? Os adoradores, as ocorrências são abundantes aí, como na vida de Abraão, de Jacó, Josué, os pais de Sansão, dentre outras. Diante desse desejo divino, o Altíssimo, na plenitude dos tempos, tomou a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e teve o encontro com inúmeras pessoas. No Evangelho de João, nós vamos encontrar Deus por meio de Jesus. Por exemplo, quase todos os episódios narrados caracterizam-se fortemente por encontro entre Jesus e inúmeros personagens. Nós vamos ver aí nos capítulos subsequentes, nós vamos encontrar João Batista, André, Pedro, Filipe, Natanael. Depois vamos ver Maria e seus discípulos em um casamento melhor, Nicodemos, a mulher samaritana, o aleijado lá da porta de Betesda, do tanque Betesda, a grande multidão no deserto que foi alimentada, né? Os judeus durante a festa do tabernáculo, a mulher adúltera, né? O cego de nascença, Jesus nas festas os judeus na festa da dedicação, Lázaro, Maria, a irmã de Lázaro, os discípulos, né? Na noite que foi traído, e também Judas, Anás, Caifás
Pilatos, Maria, sua mãe, mãe de Jesus, João e Maria de Magdala ou Maria Madalena e por fim Pedro. Então nós vamos encontrar essas personagens no Evangelho de João, de Jesus, que João escreveu. Até o versículo 21 nós vamos encontrar essas demandas, né? Então Jesus poderia ter terceirizado vários desses encontros, enviando seus discípulos a um mesmo anjo para representá-lo, né? Podemos observar que dentro desse contexto todo, Josué, quando encontra com aquele varão, com aquele homem, com aquele anjo, nós vamos observar que ele logo temeu, não é? No primeiro momento, a pergunta dele foi de espanto. O anjo não se preocupou em dar informação para ele. Só disse que era príncipe do exército do Senhor. E ele entendeu a mensagem. É bom que estejamos com a nossa audição espiritual bem aguçada para ouvir. Nesses períodos de luta, de pandemia, nesses períodos que estamos mais fazendo introspectivas com nós mesmos, evitem procurar fazer coisas que não agradem a Deus, mas é o momento de você e Deus. E com certeza Ele vai se aparecer a você. Eu creio nisso. Se tem alguém que crê, eu sou o primeiro. Levanta as minhas mãos. Não é? Porque tenho experimentado esta presença augusta e maciça do nosso Deus. Não é? Josué, na antessala da batalha, ele busca ali a vontade de Deus, diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras. Josué, que se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer uma estratégia. Nesse momento, um príncipe do exército do Senhor apareceu-lhe com uma espada desembainhada. Observe que há uma ferramenta, né? Há um sinônimo de autoridade. Então a espada desembainhada era uma demonstração que havia chegado aí o tempo do juízo. Olha aí, o sinal é esse, vai para a luta, chegou o juízo. Esse juízo era sobre os cananitas, né? Os cananitas. Então chegou ali, é hora de... O sinal já está dado, é hoje, é para agora, é já, não é? Então Deus se apresenta a ele. Josué, ele conhece o campo de batalha. O texto diz que ele verifica o campo de batalha e quando ele chega lá, ele conhece o campo de guerra e uma necessidade para todo estar no comando é conhecer o local da batalha. Josué saiu do acampamento de Gilgal, deslocou-se até o pé de Jericó, conforme o versículo 13 que nós lemos, né? Ele deveria andar por toda aquela terra, né? Mas dentro daquela proposta que Deus havia estabelecido, né? Onde ele colocasse seus pés, o Senhor o entregaria. Então, entregaria nas suas mãos o lugar. Então, ele já estava com a bênção de Deus, estava com a promessa de Deus, estava com a ordem de Deus, né? Então, nós vamos observar que com isso exige as ações coordenadas. Então, é por isso que em nossas lutas, Deus nos deixa responsável por algumas ações. Precisamos tomar atitude, precisamos levantar a cabeça. Se precisarmos pedir perdão, jovens, temos que pedir perdão. Se precisarmos perdoar, nós temos que liberar o perdão, né? Enfim, porque nós estamos numa guerra. Aquele irmão que eu, ou você me ofende, ou eu te ofendo, nós estamos no mesmo lugar, queremos ir para o mesmo espaço, queremos estar com Cristo, queremos viver em Cristo, e às vezes nós vacilamos, uma ou outra vez vacilamos e temos que ter hombridade, humildade e temor a Deus para liberar o perdão e perdoar também. Porque Jesus fez referência uma vez que aquele que não perdoa seu irmão não será perdoado. Então, que Deus continue nos abençoando, jovens, e que no lugar da batalha que você prospectou, foi olhar, prospectou tudo e viu que
o que dava para fazer é porque Deus já lhe deu a visão. Você já tem a visão de Deus. Deus já tem dado a você o direcionamento. Não é? Além de dar o direcionamento, ele vai estar acompanhando tudo e dizendo, ó, é hora, ó o start aí, pode começar a guerra. Não é? Foi o que aconteceu com Josué. Não é? Dentre outros homens que eu aqui citei. Não é? Então Josué busca uma visão estratégica. Josué estava convicto de que dar o seu melhor, esforçar-se como tudo que padecesse, dependesse dele, mas confiava que o sucesso de sua empreitada dependia exclusivamente de Deus, do Senhor. Assim, ele unia ação humana, dependência divina. Josué cheio de fé, conforme Hebreus capítulo de número 11, versículo 13, no afã de colher informações para a batalha, levantou seus olhos e olhou. Então, primeiro ponto, não ande de cabeça baixa quando você estiver numa luta. Levante a cabeça e olhe, tenha visão do local que você está, do ermo, que você até onde seu olho pode enxergar. Tenha visão. Então, observe que Josué levantou os olhos e olhou em busca de uma visão estratégia correta. Né? O texto no hebraico aí, na passagem, menciona que ele utiliza o verbo nassa, que pode ser traduzido aí por levantar e erguer, dando a ideia de que Josué buscou a erguer, a enxergar o todo. Então, no momento da luta, no momento da batalha, não baixa a cabeça. A luta continua, a batalha é intensa e você deve levantar a cabeça e partir para cima. Então a guerra se aproxima. Josué se retirou à noite sozinho e provavelmente podemos entender que ele foi meditar, orar, estava se aproximando exatamente o momento da guerra e isso é um fator natural, ele se preocupou e com certeza Deus teve um encontro com ele. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se apareceu, conforme está no texto, no capítulo 15, verso 13, verso 10 a seguir, né? Então, Matthew Henry vai dizer que aqueles que estão envolvidos desta forma na obra do Senhor frequentemente presenciam manifestação gloriosa do Eterno. Assim, naquele ambiente solidário, Josué recebeu a visita do comandante do exército. Não foi de qualquer um, não. Foi do comandante do exército, até porque o sentido era guerra. Então não ia mandar um pacífico, ia mandar o camarada que desse coragem a Josué. Não ia mandar pacífico, quer dizer, não ia mandar qualquer um. Ia mandar alguém da mesma estipe, que tivesse característica de guerra. Então mandou. Ele não chegou ali fazendo desordem, pelo contrário. Mas quem és tu? Eu sou comandante do exército do Senhor. Ponto. Acabou. Entendeu? Josué prostrou-se e adorou. Atente para a adoração no dia da sua provação. Não deixe de adorar quando você estiver sendo provado, quando você estiver na luta, na guerra. É momento de você levantar a cabeça, olhar a visão da campina, do local que você está na batalha, e adorar, porque o anjo do Senhor está ali. Apresentou para Josué, para você não será diferente. Saiba que ele está presente, entendeu? Então, quando a Bíblia vai dizer que o exército do Senhor estava com a espada na mão, ali era uma nova etapa, simbolizava uma nova etapa. Alguns comentaristas vão dizer que era uma nova etapa na vida de Josué, em relação ao cerco da cidade de Jericó e a posse da terra, né? Então nós vamos ver, o tempo do juízo sobre os cananitas havia chegado. Então Deus veio por meio daquele anjo e disse, olha, o start chegou, é hora da luta. Então a cultura cananita, engendrada do inferno, ou seja, aos séculos dos séculos, protagonizou muitas abominações contra a santidade de Deus. Ocorre que naquele tempo, à medida que a justiça dos amorreus tinham se completado, né, e por isso que o Senhor faria algo a respeito, ele apresenta-se ao possível alguém que discorre como deu a conquista pelo exército hebreu. Então, alegando que houve excesso de violência, porque Josué não se poupava absolutamente ninguém dos seus soldados. É claro que um dos primeiros pontos de partida é não subestimar o inimigo, mas também subestimar o inimigo levando uma minoria de gente, como já tinha acontecido em Ai, né? Então Josué já estava experimentado.
Então, em que pense a ponderação humanista, por exemplo, que as pessoas, a partir das proporções intelectuais, cobertas de manto politicamente correto, e o certo que Israel jamais teria conseguido estabelecer como povo e manter a identidade nacional e as 7 nações pagãs destruídas, né, que cabe aí, que compreende 31 reinos que foram destruídos. Então, o que questiona o significado de crianças adorando astros celestes e animais e etc. Então, dentro desse viés, podemos observar que Josué já havia pedido a direção de Deus, Deus já tinha dito, está na hora, estou contigo, e ele pegou e ainda veio acompanhar e dizer, chegou o momento. O Senhor veio e disse a Josué. Josué estava perto de Deus, né? Josué veio o príncipe do exército do Senhor, com a espada na mão. Dessa forma, como Moisés agiria ao ver a sarça ardendo, aproximando-se daquele singular momento, né? No caso de Moisés. Então ele ouvia a voz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Né? Então Deus, onde está, ali há santidade. Então nos dias atuais, Deus ele procura os verdadeiros adoradores para colocá-los em lugares estratégicos, como aconteceu com Noé, com Moisés, com Jó, com Josué, Daniel, Davi, conforme eu já relatei aqui. Então, dentre muitos outros que andaram aí perto do Altíssimo. Então, procuremos nos aproximar de Deus, jovens. Sei que não é fácil. A Bíblia vai recomendar aos jovens, foge do desejo da mocidade. E nesse período ocioso que estamos aí, e às vezes as pessoas se acostumam muito com o templo, né? E sem templo ele se acha que está solto. Não, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então cuide-se que Deus, assim como você pode distanciar Deus da sua vida, mas você pode atrair a presença de Deus para a sua vida com as suas ações e suas atitudes que venham louvar o seu nome, ou seja, o nome do Senhor. Né? Então, um novo tempo marcado pela espada. No evento da sarça ardente, vemos que Deus ordenou a Moisés para libertar da escravidão do egípcio o povo. Então Moisés pediu um sinal e o Senhor lhe perguntou, o que é isto na tua mão? Ali era uma vara. Mais tarde podemos ver que quase todos os milagres, sinais e prodígios ocorridos ali na terra do Egito, entendeu? Então, no caso de Josué, nós vamos encontrar que o príncipe do exército do Senhor aparece a Josué e em suas mãos não havia um cajado, mas havia uma lança, ou seja, uma espada. Josué 8, versículo 18. Isso significa que um novo tempo se inicia. Agora é tempo de ir e conquistar a terra. Né? Então, o foco desse período seria a conquista pela espada, conduzida pelo príncipe do exército do Senhor. Então, estava lá alguns pregadores animados, vai chamar esse homem de ministro da guerra. Ministro da guerra. Eu não gosto dessas parafrases, mas eu só nomeando aqui, se você não ouviu, vai ouvir ainda alguém falar isso. Né? Mas ainda diz que Deus tem 3 ministros. Né? Ministro da guerra, ministro da comunicação e ministro de louvor. Eu não gosto muito dessas comparações, mas é só para você vai ouvir falar em algum dia aí da sua caminhada de fé. Né? Então, a terceira parte da nossa lição vai nos dizer assim, Deus fala a Josué, falta de discernimento aí o subtópico vai dizer assim, o terceiro tópico vai dizer falta de discernimento espiritual. Josué perguntou em certa ousadia, tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? Eu não acho que ele teve discernimento espiritual. Primeiro que ele estava numa guerra, como eu já falei no início. Psicológico dele possivelmente devia não estar tão normal assim. Né? Embora ele não estivesse louco, mas devia estar ansioso, devia estar tenso. Então, quando ele viu alguém que ele não reconheceu, que ele estava num período de guerra. Nem sempre no período de guerra se está em período
espiritual, em estado espiritual, gracioso. E ele perguntou, e ele fez o certo. O anjo do Senhor não deu resposta, só disse assim: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Então, o servo do Senhor visitara frequentemente a tenda da congregação com Moisés, atravessou o Mar Vermelho, e ele tinha uma longa experiência. Só que no momento ali, quem estava coordenando tudo era ele estava responsável. Então, havia uma responsabilidade sobre ele. Eu defendo, nessa questão, eu defendo essa tese aqui. Não é? Então, acho que o comentarista dessa revista é Reinaldo Odilo. Reinaldo Odilo. Então, eu defendo que não faltou discernimento espiritual, não. É que o período que ele estava ali, o momento que ele estava, exigia aquela atenção, aquela tensão. Não é atenção, tensão. Então, isso deve ter acontecido devido a essa questão aí, dessa tensão que ele estava passando o servo de Deus. Né? É tanto que ele prostrou e adorou. Ele perguntou, depois que ele entendeu quem era, visto que está no período de guerra. De repente chega um inimigo aí e ele diz: quem tu é? Tu é um dos nossos ou é dos nossos inimigos? E a resposta foi: não, não sou. Eu sou do príncipe do exército do Senhor. Pronto. Ele entendeu logo. Então, o momento já era outro, porque quem estava ali é quem ia coordenar a guerra. O coordenador era Josué, mas o responsável geral era o anjo do Senhor. Né? Glória a Deus. Se todos nós tivesse nas nossas guerras, nas nossas lutas, o príncipe do exército do Senhor conosco. Né? Mesmo se fazendo, se alguém pensando que ele é estranho, mas ele se identifica: eu vim representando a Deus, rapaz, fica tranquilo. Né? Então Josué postou e adorou. Diz a Bíblia que Josué teve aí os pés, se postou os pés, firmando aí na presença de Deus e seu exército celestial. E muitas batalhas aquele povo teria aí para enfrentar. Não era, estava começando ainda, né? Estava começando. E aí vem a ordem de novo: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Então o príncipe do exército do Senhor pediu uma coisa: descalça os teus pés. Versículo 15, que eu fiz aqui. Já trabalhei aqui a questão da exegese. Tal ordem indica que é apenas uma coisa: reverência ao Senhor, pois Deus é santo e ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dele. Né? Eu tenho aprendido muito com Deus, né? Tenho ouvido bastante a Deus, tenho lido bastante a palavra de Deus, tenho revisto muitos dos cursos que fiz dentro da área teológica e tenho revisto alguns conceitos. Não é? Deus ainda é Senhor das nossas vidas. Que Deus abençoe você, meu jovem. Deus abençoe a todos os alunos, superintendentes de escola dominical. Não é? Deus abençoe a todos no nome de Jesus e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, um abraço a todos e até a próxima aula em nome de Jesus.